A gente continua aqui em São Paulo porque a Polícia Civil investiga uma morte terrível que aconteceu esse final de semana. Uma jovem de 20 anos, ela estava na zona leste da cidade aqui de São Paulo, junto com o pai e o namorado, dentro de um carro. Eles foram vítimas de um assalto. A moça acabou reagindo, morreu baleada na cabeça. Uma situação terrível que agora a Júlia Firmino vai contar em detalhes pra gente. Oi, Júlia, o enterro da jovem foi hoje, né? Muita comoção. Exatamente. Márcia, boa tarde para você, para o Bruno, quem nos acompanha aqui em tempo real. Esse assalto que aconteceu ainda no sábado na zona leste de São Paulo, bairro Sapopemba, terminou com a Beatriz Munhoz, uma estudante de 20 anos, assassinada com um tiro na cabeça. Nós temos imagens de câmera de segurança que gravaram toda a ação criminosa. A Beatriz tinha vindo, então, com o namorado, bem como você disse, Márcia, e também o pai dela, de Sorocaba, interior de São Paulo, aqui para a capital paulista, para fazer uma entrega de um drone que eles teriam vendido para um suposto cliente. E, ao aguardarem esse suposto cliente, eles foram abordados, surpreendidos por dois criminosos que estavam em uma moto sem placa e que estavam disfarçados de falsos entregadores, usando aquelas bolsas térmicas que são típicas, dos entregadores. Um deles desceu da moto já armado, rende então o pai e o namorado dessa vítima, que corre, um deles correu para o carro, nas imagens a gente consegue ver, e eles tentam, na verdade, antes fugir de um lado para o outro para tentar despistar mesmo os criminosos, mas são rendidos, forçados mesmo a ir até o carro. E aí, quando eles chegam ali bem perto do carro, a menina reage usando um spray de pimenta, lança esse spray de pimenta em direção aos criminosos, e um deles revida, atirando então contra a cabeça dessa vítima que morreu. Foi socorrida ali para o Hospital Estadual Sapopemba, que fica na região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia fez buscas pela região para conseguir localizar os criminosos, mas só conseguiu encontrar uma moto com características semelhantes à moto que foi usada nesse crime, que foi delatada aí por testemunhas, e essa moto deve ser periciada, já está apreendida. A polícia registrou, esse caso foi registrado, no 69º Distrito Policial ali da região, como roubo e roubo seguido de morte, que é o latrocínio. Mais um caso de assalto que assusta a população e que choca justamente pela brutalidade da reação, dos criminosos, da ação dos criminosos. A moça reagiu e eles revidaram, logo atirando na cabeça dela. Morreu um tiro na cabeça. Márcia, volto com você no estúdio. Essa é a verdadeira vítima do crime organizado, 2h49. Júlia, obrigado pelas informações. Seguimos de olho, esperando que alguém se manifeste, Os direitos humanos, os especialistas em segurança e quem necessita realmente tomar uma decisão sobre o crime organizado. Uma cena clara, chocante, que deixa todos nós estarrecidos, chocados com uma cena como essa de violência, de tanta frieza dos criminosos. Vamos ouvir os comentaristas. Henrique Kriegner, quero ouvir a sua análise. Com tanta comoção, às vezes em situações adversas, eu não espero menos de uma situação como essa aí em São Paulo, de uma violência e da força e a ousadia dos criminosos. É aterrorizante, Bruno. Em primeiro lugar, as nossas condolências aí, os nossos sentimentos a essa família que perdeu mais uma pessoa, mais uma vítima do crime aqui no estado de São Paulo, no Brasil, Vamos falar isso porque é um cenário por todo o Brasil. Agora, não foi também a única ontem, Ontem também houve um tiroteio na zona sul de São Paulo, em que uma pessoa que não estava envolvida no tiroteio foi atingida por uma bala. Ali também na Avenida Giovanni Gronchi, na Zona Sul. É realmente um cenário que tomou conta do nosso país. E agora a gente vê, cadê os especialistas, entre aspas, em segurança pública, esses que vieram a público depois da operação no Rio de Janeiro, defender de que ali a operação não poderia ter sido feita dessa maneira, porque ali todos são vítimas, alguns vítimas do sistema, outros vítima da sociedade, enfim. A única vítima, como você muito bem colocou, Bruno, é justamente essa que perdeu a vida,
que foi fazer uma transação, foi fazer a entrega de um produto, estava vivendo a sua vida ali, cumprindo com os seus afazeres e, de repente, em questão de minutos, perde a vida, perde o direito de viver, que é um direito sagrado, tanto garantido pela Constituição, como também é o direito que todos nós queremos lutar sempre para ter pleno exercício dele, né? É realmente vergonhoso que isso continua acontecendo no nosso país e, pior, que existe defesa para esses que tiram a vida. Existe defesa lá dentro de Brasília, dentro do judiciário, pessoas defendendo que eles estão fazendo isso porque eles não tiveram oportunidade melhor na vida. É revoltante e só faz o apoio a operações como essa no Rio de Janeiro crescerem pelo todo o Brasil. Essa vai ser a grande tônica da eleição no ano que vem, Bruno. Até onde vai o limite do ser humano, né? 2 horas e 52 minutos. Acácio Miranda, há claramente uma inversão de valores. O que nós assistimos aqui, uma cena de filme cinematográfica registrado, muito claro. Mas ainda há chance, com todas essas imagens, esses elementos que comprovam a violência de um criminoso ser solto e ficar escondido em um local como esse no Rio de Janeiro, que quando tem uma operação, 92 tinha uma ficha criminal, mas a justiça, ainda com esses elementos, colocam na porta da frente e ficam liberados, né? Bruno, não é só uma inversão de valores, mas é uma falta de crença na humanidade em determinados momentos. Por quê? Quando a gente olha para um crime como esse, em que um objeto material é razão suficiente para que você tire a vida de uma jovem, para que você impeça uma jovem de constituir uma família e de viver a sua vida da melhor forma possível, isso nos mostra que há um problema relacionado à criminalidade e há um problema relacionado a nós, seres humanos. A criminalidade, a segurança pública, a falta de segurança, e o Kriegner bem disse, serão a tônica das eleições de 2026. Porque quando nós olhamos para essa menina, que era uma menina que estava trabalhando, lutando pelo seu ganha-pão, fica muito evidente que todas as classes sociais hoje, da classe A, dos mais ricos, até a classe E, dos mais pobres, estão todos reféns e sujeitos a sofrerem um ato de violência. Então fica essa lição para as nossas autoridades. Ninguém aguenta mais violência. Nós não aguentamos mais acompanhar situações como essa. Nós não aguentamos mais entrevistas como a dada pelo pai dessa jovem emocionado, dizendo que sua filha perdeu o seu futuro, perdeu junto com ela a perspectiva dessa família, exatamente porque ela estava lutando, ela estava trabalhando. Então fica aí para as nossas autoridades esse exemplo, porque uma resposta é necessária. Ninguém aguenta mais isso.